Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com o Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Vamos falar sobre aquele inimigo que nos impede de prosperar, de ter abundância na vida, porque acho que há só um. E esse é que origina todos os outros inimigos mais pequeninos, vamos dizer assim. Nós já estávamos aqui a falar um bocadinho antes de iniciarmos a gravação e a Zé disse-me, mas esse é apenas um dos inimigos. E eu agora estava a argumentar porque é que eu acho que é o único inimigo, porque esse dá origem a todos os outros. E vamos já falar sobre ele. Antes de iniciarmos com o episódio desta semana, quero relembrar que no dia 31 de outubro termina a promoção do curso 6 meses para transformar a sua vida. Estamos a falar da minha mentoria em grupo de 24 semanas e que foi transformada em curso online, onde vocês podem ter acesso durante 12 meses ao programa, ou seja, repetem 2 vezes, com 80% de desconto, ou seja, o vosso investimento é apenas de 100 euros ou 350 reais e eu vou cobrir esse vosso investimento oferecendo acesso também durante 12 meses, ilimitado ao curso Renda Extra, exatamente com o mesmo preço. Portanto, na prática, são 6 meses de mentoria gratuita que vocês podem inclusive repetir 2 vezes. luisalvesoficial.com/outubro, relembro, até 31 de outubro a promoção, o curso fica-vos gratuito. E através do Renda Extra, que é o curso de oferta, vocês não só vão conhecer um sistema que eu e Maria José pomos em prática na nossa vida e que nos permitiu aumentar drasticamente os nossos rendimentos, como também vão poder ser meus parceiros de negócio enquanto meus afiliados, ou seja, ganhar dinheiro juntamente comigo e também descontos em todos os meus programas online. Então vamos lá. Quem é este inimigo? Perguntam vocês. Queres responder tu? Não, segue. Este inimigo é uma coisa chamada apego. E vocês perguntam, apego? Como assim? O que é que o apego tem a ver com eu não conseguir prosperar, não conseguir crescer na vida, não conseguir ter abundância? Muito simples. Tudo aquilo em que nós estamos apegados, ou a que estamos apegados, é aquilo que nos mantém reféns do sítio onde nós estamos neste momento. Se prosperar significa crescer, então, se eu me mantenho no sítio onde estou, se não muda nada, então significa que eu estou apegado a uma situação, a uma circunstância, a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a uma empresa, a um salário, a uma série de coisas. Então, o antídoto para esse inimigo, ou para esse veneno, vamos chamar-lhe assim, para ter lógica a nomenclatura de antídoto, é o desapego. Quando nós falamos em desapego, de um desenvolvimento pessoal, muita gente confunde. Desapegar é não se interessar por nada. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas nós vamos falar neste episódio sobre de que forma nós termos a capacidade para desapegar de coisas, de pessoas, de situações. Foi isso que nos permitiu viver experiências extraordinárias. Eu vou começar por uma questão de respeito, vamos dizer assim, e porque dá-se aqui preferência às senhoras. Qual foi a primeira coisa que tu desapegaste mais relevante que te abriu espaço para tu mudares a tua vida? A primeira coisa... A primeira. Do teu passado. A primeira, pois tive que... Eu acho que para me desapegar da vida que tinha, uma vida construída de 20 e tal anos, ainda demorei uns anos. Certo? Para me mentalizar de que teria que me desapegar, de me desapegar da casa, dos bens, das coisas que construí durante tantos anos, e pensar, não, eu vou ter que, se quero realmente começar ou recomeçar a minha vida sem este companheiro, não é? E sem as circunstâncias que me rodeiam neste momento, portanto eu vou ter que mudar tudo. Mas para mudar, neste caso, como estás a dizer é, tu tinhas a hipótese de, eu vou falar em herdar, embora não seja o termo que se aplica, herdar as coisas do teu passado e levá-la para o teu novo presente, ou então desapegar. Exato, e dizer assim. Eu ia chegar lá. Eu tinha 2 hipóteses, que era aí que eu ia chegar agora. Ou ficava
no mesmo sítio, na mesma terra, na mesma casa, com as mesmas coisas e iria ver o que ia fazer da vida, não é? Ou ia-me embora e não queria saber disso para nada, que foi depois o que eu decidi. Eu decidi assim. Mas custa. Eu estava até a dizer que eu demorei anos a mentalizar-me e a dizer, eu vou ter que sair daqui e vou ter que deixar tudo isto para trás. Não é fácil. Não é fácil. Assim como também demoraste alguns anos depois da decisão tomada e Deus já está na tua vida, a também te conseguires esquecer dessas coisas a que ainda estavas apegadas. Aliás, tu dizias as minhas coisas. Mas aí foram circunstâncias diferentes. Eu sei, mas apenas para justificar que este processo não quer dizer que seja um processo fácil. Não é fácil. Mas o que é que acontece a partir do momento em que tu conseguiste, de facto, dentro de ti, desapegar disso? Mas é assim, é muito mais fácil, e quem me está a ouvir em circunstâncias idênticas, ou até quem sabe iguais, é muito mais fácil uma pessoa tomar a decisão de dizer assim, tenho mesmo que deixar isto tudo para trás e pronto, e esquecer e andar e vou-me embora, vou decidir que vou levar comigo, Sim, etc. olhar para a frente e não para trás. Pronto, exato. No meu caso não foi bem assim. No meu caso eu fui obrigada a... Foste encurralada entre tomar duas decisões difíceis. Exatamente. Eu decidi que me ia embora, não é? Mas queria levar as minhas coisas pessoais, as minhas coisas... Sim. Pronto. E não pude levá-las. Por determinados motivos eu não pude levá-las. O que me fez sofrer um bocado e pensar um bocado nas minhas coisas, como tu estavas a dizer, não é? E andei uns anos ainda aí a sofrer um bocado. Mas depois passou. Como é óbvio, não é? Eu tinha que passar. E tu não sentiste que quando, eu pelo menos visto de fora, porque obviamente que eu estava dentro, mas eram coisas tuas, pessoais. Mas tu hoje, olhando para o momento da transição, que eu acho que até foi natural, não foi forçado, foi naturalmente, chegou a um ponto tipo, já não faz sentido isto, para que é que eu estou aqui sempre a bater na mesma tecla? De repente começaste a ver outros horizontes completamente diferentes. Claro, mas e tem a ver com o desapego. Exatamente. Novamente. Exatamente. Quer dizer, houve um desapego no facto da separação e de deixar a terra, deixar a casa, deixar tudo, não é? Sim, esse foi o primeiro desapego. Esse foi o primeiro desapego. E esse foi o mais difícil, porque, e esse é que eu te digo, para dar esse passo, e eu tive anos de preparação. Havia um ano que eu dizia assim, será este ano que eu me vou embora e que vou mesmo virar costas a isto, que isto para mim já não tem interesse. Não, ainda me mantive mais um ano. Não, ainda não está na hora. Portanto, e depois como é que vai ser? Eu vou deixar isto tudo para trás e como é que vai ser? Quer dizer, estás a perceber? As pessoas, e há muitas pessoas que acabam por não fazer o desapego e não saem de lá, e não saem daí. Estão sempre à espera, será que é este ano? Será que é difícil, é muito difícil. As pessoas desapegarem-se de 25 anos de vida. Até de 20, ou se calhar até de 10. Sim. Ou se calhar até de 5, não sei. Muita gente que trabalha 30 anos numa mesma empresa e depois tem dificuldade em sair mesmo que uma grande oportunidade Exatamente, seja não é? apresentada. Quer dizer, não é? Portanto, acho que a primeira num relacionamento, num casamento, Mas a pergunta casamento. a pergunta que eu te fiz não foi do relacionamento, eu disse qual foi o primeiro momento. Exato, e no meu caso foi o relacionamento, o casamento. E eu não diria isso. Então? Eu diria, por exemplo, o desapego dos teus pais, enquanto criança, o desapego das normas da sociedade, porque tu não respeitavas as regras. Portanto, desde criança, tu sempre foste uma pessoa extremamente desapegada. E sou, e continuo a ser. Por isso é que eu te perguntei a primeira, que eu queria que começasses por aí, porque já na infância Luís, tu tinhas uma personalidade muito desapegada. Eu sei, sempre fui muito desapegada. Embora, isto aqui é apenas uma à parte, ainda com as tuas coisas, sejam coisas que tens há um mês, ou seja o que for, tu ainda és apegada. Temporariamente, durante um período, tu és apegado a essas coisas. Coisas tão básicas como os meus tachos, as minhas panelas, coisas básicas. Sim. Que tu ganhas um valor ou atribuis-lhe um valor elevado e ficas apegado a essas coisas. Até vir uma próxima. Desapegas rapidamente em segundos. Isso é. Percebes? Isso é. Portanto, eu acho que no teu caso específico, observando num aspecto crítico, vamos dizer assim, até tu não encontrares melhor, tu és apegado àquilo. Quando tu encontras melhor, tu desapegas muito facilmente. No entanto, há sempre aí um processo de resistência. Porque, por um lado, tu não queres desapegar daquilo que já é familiar,
Mas por outro lado estás sempre à procura da novidade. Portanto, parece uma contradição. Na prática, tu apenas tens estima por aquilo que já tens, não é necessariamente apego. Estás a perceber? Porque a partir do momento em que te é apresentado algo novo, tu abraças com os dois braços bem apertado e bora para a frente. Exato. E eu tenho muita facilidade nisso, por acaso tenho. Eu reconheço que tenho. E também sei... E para mim não é defeito. Atenção, Não, para mim não. não é defeito nenhum. Até eu gosto muito de ser assim. Mas eu sei, há muita gente que me diz: eu gostava tanto de ser como tu, assim. Quer dizer, tão depressa estás no Brasil, como depois estás em Espinho, como a seguir ligo-te, onde estás? Eu já nunca sei ao certo onde é que te vou encontrar, não é? E tu lá vais, e estás feliz aqui, e falas do local seguinte onde já estás, como se fosse o melhor paraíso do mundo. E a gente ouve-te falar e diz assim: pronto, assentou. Já não sai mais dali, Sabes, ela está felicíssima. uma coisa que tanto eu como tu temos é... Eu não sei se isto foi uma coisa que foi construída em cada um de nós, porque não foi incutido, pelo menos meus pais não foi incutido. Por exemplo, em relação à mudança geográfica. Quando fomos para o Brasil, nós não conhecíamos ninguém, nós não tínhamos raízes, não tínhamos passado e fomos. E se calhar eu, aos olhos... Tu, se calhar a tua família até dizia assim, pronto, ela sempre teve assim ideias meias fora da curva, se calhar até é uma coisa que até não estávamos à espera. Sabes que a minha mãe não pensa assim, nem nunca pensou. Mas penso eu, por exemplo, em relação às tuas irmãs, em relação a amigos e etc, dizem assim, como tu sempre tiveste esse tipo de comportamento, não é instável, é impulsivo, não estava à espera do Brasil, mas não acho estranho. Bate. Percebes? Mas no meu caso foi completamente diferente. Meus pais, nunca na cabeça deles, eles imaginariam que eu ia viver noutro continente, quanto mais noutro país, noutro continente. Mesmo com a semelhança linguística. Mas eu acho que nós começamos, ainda que de forma inconsciente, a assumir uma postura de que o melhor lugar no mundo é onde a gente se sente bem. É onde nós estamos. Porque tem a ver com a escolha que nós fizemos. Percebes? Mesmo que às vezes as pessoas não compreendam as nossas escolhas, as nossas decisões. É assim, eu esteja na China, esteja na Tailândia, esteja onde estiver, se eu lá estiver, estou bem. Exatamente. Percebes? Porque eu acho que uma das coisas que as pessoas mais dificuldade têm é de sentir-se bem com a sua própria companhia. Isto não tem nada a ver com egoísmo. Há muita gente que há um traço de personalidade, alguma coisa que não gosta em si, não é? Então é muito crítica em relação a si mesmo. E portanto, onde quer que esteja, se não tiver acompanhado de pessoas que o puxem ou o puxem para cima, elas sozinhas não se sentem bem. Então, nesse caso, e eu infelizmente lido com muita gente assim, há muitas pessoas que o lugar onde eu nunca estou bem, a não ser que eu tenha à minha volta pessoas que me deem conforto, que me consigam dar o abraço, que me tragam alguma estabilidade, percebes? No nosso caso, não. E eu tenho visto, aliás, nós temos visto isto. Todas as pessoas que nós conhecemos que mais cresceram na vida são pessoas que têm um amor próprio muito, muito forte. Mais uma vez, não tem nada a ver com egoísmo, com acharem-se que são superiores às outras, não. Elas gostam de si mesmas. Ainda que não estejam, por exemplo, ou fisicamente como gostam, ou financeiramente não sejam como gostam, mas aceitam-se como são. Portanto, essa questão do amor próprio. Porque é aquela velha história, voltamos a falar desse exemplo. Se eu não gostar de mim, quem gostará? Pois, certo? Tem que partir sempre de dentro para fora. Então, todas essas nossas decisões, por exemplo, e isto foste se calhar tu que me empurraste, embora eu tivesse vontade, tu deste-me um empurrãozinho final. Se eu não tivesse a capacidade para desenvolver, porque isto é uma coisa que se desenvolve, é como um músculo, o desapego. Se eu não tivesse desenvolvido esse músculo, eu ainda estaria provavelmente hoje a trabalhar numa fábrica, numa confecção, na indústria têxtil, como estilista, e tinha aquele salário, ia crescendo, ia progredindo, tudo bem, mas não saía muito da cepa torta, como se costuma dizer. Ou seja, era aquela coisa mais também, 500 menos 500. Mas Luís, tu também foste criado num ambiente muito certinho. Mas sempre tentei quebrar esse ambiente certinho. Ok, mas... Ou, por exemplo, eu com 12 anos ter ido para músico e a começar a fazer estrada com 13 ou 14 anos, isso era uma coisa completamente fora da curva. Percebes? Aliás, nós íamos, nos inícios, algum pai ia sempre fazer... com certeza. Percebes? Pronto, até ali aos... E provavelmente foste bem aceito porque os teus pais estavam metidos na música.
Sim, está bem. Não, Teu pai, não essencialmente. profissionalmente. Não profissionalmente, mas na igreja, a tocar e etc. Sim. E, portanto, eu sempre pensei um bocadinho fora da curva, quis empreender logo desde cedo na área da música, mas depois, e aí é que entra aqui o grande fardo que as pessoas carregam, que é a partir do momento em que tu tens responsabilidades ao fim do mês, fazer esse desapego já não é assim tão simples. Porque uma coisa é tu seres solteiro, moras na casa dos teus pais, não precisas ter nada de preocupação na parte financeira, porque não te falta cama, comida e roupa lavada, como se costuma dizer. Mas a partir do momento em que tu ou casas, ou te juntas, ou compras uma casa, ou o que for, começas a ter despesas fixas. Portanto, fazer uma transição de carreira e dizer assim, eu vou abandonar o que é certo, que tenho salário ao fim do mês, e trocar por uma coisa incerta que eu não sei quanto é que vou ganhar, e se vou ganhar, isso já é um bocadinho mais difícil. Mas lá está, tu tens uma mentalidade que é muito voltada para isso, vamos em frente, vamos testar, opá, se não der certo, não deu certo, mas pelo menos tentaste. E portanto tu empurraste-me numa altura em que eu sentia o peso da responsabilidade de pela primeira vez ter contas ao fim do mês para pagar. Pois, exato. Percebes? Eu nunca tinha vivido isso. Quer dizer, tudo o que eu ganhava era para juntar ou para fazer o que eu quisesse. Claro. Embora eu tivesse poupanças e tal, não é por aí. Mas tu já no relacionamento anterior também já tinhas despesas. tinha despesas. Embora não vivesses a dois. Que não eram necessariamente minhas. Pronto, não interessa, mas também percebes? já tinhas. Pronto. Não é? Mas já havia algumas obrigações ou algumas responsabilidades. Tinha o empréstimo do carro, por exemplo, que eu comprei um carro na altura. Portanto, aí sim. E acho que foi a única coisa que comprei prestações. A partir daí, nunca mais. Exato. E portanto, assim sendo, o que é que eu hoje sinto? Sinto que todos os saltos que nós fomos dando na vida foram todos com base em termos a capacidade para estimular esse tal músculo do desapego, e seja profissionalmente, seja no país, seja numa cidade, seja numa casa, seja mesmo na parte da carreira, uma transição, por exemplo, quer dizer, eu chego ao Brasil e continuo a trabalhar no têxtil. Portanto, ainda estava dentro da minha zona de habituação. Uma coisa nova, uma indústria totalmente nova, não gostei da experiência e vai para o imobiliário. Aliás, vou para o ensino primeiro, dar aulas. Depois, para a parte do imobiliário. E depois há uma revolução completa, porque assim, tu até poderias dizer assim, mas o imobiliário não é na sequência do estilismo ou da confecção. Mas para as circunstâncias na altura, até seria uma coisa tipo expectável. Ok, há muitos turistas e muitos estrangeiros a irem morar para o Nordeste, há uma construção a explodir por todo lado, só condomínios e resorts e empreendimentos, certo? Portanto, há oportunidade, eu estive de olho aberto, embora eu não trabalhasse como consultor imobiliário. Portanto, eu era a parte de marketing e a parte comercial. Não saía muito. Mas quando eu mudei para esta área de desenvolvimento pessoal, foi totalmente fora da curva. O escrever um livro foi ainda mais fora da curva. O começar a fazer programas online, se calhar não era muito fora da curva, porque eu já tinha alguma experiência. Na parte de produção de vídeo, etc. Não sabia nada de edição e tal, mas o gravar vídeos. Mas isto teve tudo a ver com o desapego. A capacidade do Luís ter desapegado de uma pessoa tímida, introspectiva, com algum receio de dar passos assim um bocado loucos. E aos poucos, aliás, ainda hoje estava a conversar com um casal e estava a falar precisamente sobre isso, sobre essa questão de, por exemplo, de eu próprio me ter mutado ao longo do tempo. Eu não sou uma pessoa estática e tenho consciência que eu não posso jamais ser estático. Eu tinha muito mais dificuldade em comunicar que tenho agora. Sempre fui bom nas vendas, mas não desta forma. A capacidade de argumentação, poder falar de tópicos que eu não domino, mas que consigo mostrar o interesse de uma forma inteligente e intelectualmente estimulante para quem está a falar comigo ou está a partilhar as informações. O YouTube para mim foi uma escola imensa para eu me aprimorar em termos de comunicação. O podcast também é um formato completamente diferente, onde estamos muito mais à vontade, muito menos formais, vamos dizer assim. Que no fundo, o podcast para mim foi um músculo que eu também tive que trabalhar e que já trouxe resultados. Já estás muito mais aberto. Mais solto. Mais percebes? solto do que no início. E eu acho que isto me trouxe também, aliás foi visível, porque as pessoas disseram-me, quem participou na palestra em setembro, em Cruz, disse-me, eu participei em 2019, era um Luís. Isto já não foi uma palestra, isto foi uma experiência. Porquê? Já falamos, acho que até foi na semana passada que falamos sobre isso, de eu ter mudado assim radicalmente em cima da hora o conteúdo todo da palestra. Portanto, fiz uma palestra intuitiva. Isto porquê? Porque eu tive a capacidade de desapegar do Luís que gosta de tudo programado, tudo ali a acontecer conforme foi estabelecido, e
perceber que isto vem um bocadinho de encontro ao sonho da Matrix, para quem já fez o curso. Se em 2021 eu me dei ao luxo, vamos dizer assim, de viver um ano intuitivo, e foi um dos melhores anos da minha vida, porque vivemos experiências espetaculares. Cada convite que vinha era sempre sim. Bora! Se para mim alguma coisa me disser, vai em frente, mesmo que não seja habitual, porque tu dizias muito na altura. Qualquer coisa que a gente estabeleça ou que tente combinar, tu tens sempre que ir ver a agenda, arranjas logo 1000 desculpas para não ir. Certo? E nesse ano mudou. Sim. Então eu pensei, por que não eu seguir a intuição, desapegar dessa coisa do certinho, porque às vezes o certinho não é necessariamente o melhor. Então fui na base da intuição, aconteceram coisas que eu não estava à espera, eu adorei e estimulei que elas acontecessem. Estás a entender? Pronto, eu acho que isto em relação a tudo, em relação à forma física, por exemplo, eu despia a posição de vítima que tinha um mau relacionamento com a comida e disse, não, eu vou desapegar dessa pessoa, porque eu não me sinto por dentro a pessoa que eu vejo em frente ao espelho. E eu acho que só consegui fazer essa transição na parte da alimentação, a compulsão por doces, por exemplo, que eu era uma pessoa que comia muitos doces. Não quer dizer que eu não goste hoje em dia, mas tu sabes que, por exemplo, este fim de semana foi no domingo e acabou. Pois, exato. Percebes? Pronto. E agora depois vou pagar o preço. Mas tenho consciência e responsabilidade do preço que vou pagar. Exato. E portanto, eu acho que de tudo aquilo que eu vivi, mesmo em relação ao conhecimento, Zé, há pessoas que acham que sabem tudo. E eu acho que o facto das pessoas acharem que o copo já está cheio, não preciso mais nada, isto já me é confortável. Aliás, eu só trabalho com este tipo de rotina e tenho estas tarefas, não preciso aprender mais nada. Estou muito bem, tenho o meu salário ao fim do mês, está tudo certinho. Elas estão apegadas a esse conceito delas mesmas, a essa figura delas mesmas. Isso não lhes permite evoluir. Porque eu acho que tudo o que acontece na humanidade, aliás, nós temos o avanço, vocês poderem estar a ouvir este podcast através de um telefone, ou através de uma televisão, ou através de um computador. Isto foi a partir do momento em que alguém não se sentiu contente com a situação atual e disse, não, eu preciso querer algo novo. Pois. E todas as evoluções vêm de um problema ou de uma necessidade. Se todas as pessoas vivessem 100% do tempo apagadas, nós não tínhamos evolução. E aqui o mais engraçado é que as pessoas admiram os grandes empreendedores, os Elon Musks da vida, etc. Tipo, uau, o que ele fez e tal. Essas são pessoas que não têm apego nenhum, porque têm consciência que caminhar é para a frente e para cima. Estás a perceber? E eu fico às vezes até triste de ver pessoas com um potencial gigante, tu incluída, que poderiam muito mais e que nem a questão do apego aqui. A questão não é do apego. Às vezes até tem a ver com a forma como nós estamos a viver hoje na sociedade. Está tudo tão instável. Comodismo. Percebes? Às vezes é um bocado de comodismo. Porque... No meu caso, eu acho, não achas? Eu não tenho que achar, tu achas que Não, tens a autocrítica. Tu estás a fazer uma análise e estás sempre de fora, vês melhor, não é? Mas às vezes eu sinto que é um bocado de comodismo. Eu acho é que tu... eu estou bem, sinto-me bem e deixo-me estar. Mas eu acho que o teu caso não é necessariamente comodismo, Zé. Então é quê? Uma crítica construtiva que eu te posso transmitir é tu não tens um sistema de prioridades. Se tu tivesse um sistema de prioridades, como por exemplo eu, de por exemplo pôr no início do dia tudo aquilo que é mais importante e mais desgastante, digamos assim, para mim, e depois deixar o restante para o resto do dia. E quer dizer, até parece uma contradição, eu treino ao fim do dia e é muito desgastante, não é? Exato. Mas eu penso assim, enquanto eu não terminar isto, eu não descanso. Não quer dizer que tu também não tenhas isso. Já falamos no caso, por exemplo, do artesanato e das carteiras. Porque tu, quando entraste nesse mundo, vamos dizer assim, tu não comias, tu não vias nada à frente. Tu passavas o dia todo, eu era assim, como é que é possível esta mulher estar aqui já há 8 horas sem parar de tricotar ou de crochetar, como dizem no Brasil? De vez em quando só te queixavas, acho que era do dedo, que ficavas com o dedo marcado, da agulha ou qualquer coisa do género. Mas isso é um sistema de prioridades. Tu interessaste tanto e focaste a tua atenção naquilo que tu fizeste expandir aquilo. Exato, e depois perdi. Pronto. Já perdi. O problema é que não tens isso em relação a tudo. Porque há coisas... Não perdeste, está lá, Zé. Continua Tá, não, estava a falar em relação às carteiras. Tu não consegues resgatar porque eu isso. depois evoluí, depois cheguei a um ponto em que... Já não te estimulava. Pois, já não me dava nada de novo.
Pronto, mas vê bem, há a questão da priorização, ou seja, eu ter uma prioridade, o que é que eu quero? E depois há a questão da consistência. O consistente sou eu. Tu não és consistente. Tu és totalmente inconsistente. És inconstante. Certo? Mas podes beber um bocadinho aqui deste lado, porque tu, com a tua intensidade e com a minha consistência... Intensidade e mais. Eu também acho que tenho muita versatilidade. O que é mau. É assim, é bom e é mau. Mau. É mau. No meu caso é mau. Ou seja, mau. tu seres versátil mau. impede-te de teres um sistema de prioridades... De foco. Exato. Não tenho É foco. o que eu digo. Porque, repara, essa cena das carteiras. Enquanto eu tive foco nas carteiras porque eu vivi para aquilo. Porque era desafiante para ti. Era muito desafiante. É uma coisa totalmente desafiante. Uma coisa daquelas é assim, uma coisa... Não é qualquer pessoa que se mete naquilo. Pois. Não é? E, portanto, desafiou-me muito, é verdade. E também me fez ver que uma coisa que me desafia... Que eu gosto muito dos desafios altos, muito altos. Porque um desafio que eu veja que em 10 pessoas 5 fazem, para mim já não vale nada. Entendes? Para mim tem que ser um desafio em que uma pessoa em 10, só uma ou duas consigam. Mas é verdade isto que eu te estou a dizer. Porque se muita gente conseguir se for fazer uma coisa essa banal, coisa... Não, a mim já te estimula. não me estimula nada. Absolutamente nada. Pois, Pá, faz sentido. o que é que eu te vou dizer? É defeito? É. Isto é um defeito, porque depois eu não me foco nas outras coisas. Quer dizer, não me foco numa coisa banal. Entendes? Por exemplo, fazer uma meditação diária, fazer uns exercícios diários, fazer não sei o que é diário. Mas és tu que estás a intitular ou a rotular isso como uma coisa banal. Porque não é banal. Mas para mim é banal. Para mim é banal. E eu pergunto, por exemplo, em relação à meditação. Tu alguma vez conseguiste meditar com consistência? Não. Então não é uma coisa banal, Então, é uma coisa desafiadora. Eu já fiz isso várias vezes. Então aí está o desafio, Zé. Se tu dizes que gostas das coisas que te desafiem, dizes assim, enquanto eu não conseguir meditar, eu não vou sossegar. Certo? Mas é só uma perspectiva eu diferente. ouço toda a gente consegue, sou eu que não consigo, toda a gente à minha volta consegue, pronto. Só aí já perdeu valor, para mim. A gente consegue. Vamos ao cerne da questão e pôr as coisas em pratos limpos. A meditação não é necessariamente estar na posição de lótus e... Eu sei, é focar-me. Eu vou-te dizer, Tem antes que me focar na respiração. Não é só isso. Antes de nós começarmos a gravação, estavas a falar sobre um tópico. Era monólogo. Tu estavas a meditar sobre esse assunto. Meditar é ou esvaziar a tua mente ou focaste numa coisa e estás a meditar, ou seja, a refletir sobre aquilo. Por isso é que eu dizia sempre que a pesca para mim era uma meditação prolongada. Porque me permitia eu rever todos os meus projetos, aquilo que precisava melhorar em mim, aquilo que tinha para fazer na semana seguinte. Portanto, isso é meditação, não é preciso estar em silêncio completamente zen. Estás a perceber? Portanto, são coisas distintas. A meditação abrange muita coisa. Se eu estiver, é a mesma coisa que a hipnose, se eu estiver durante, olha, como tu, estiveste durante 30 minutos, parecias uma metralhadora, não te calavas, certo? Tu estavas hipnotizada naquele assunto. Estava, mas até já me estava a sentir mal, até para te dizer a verdade. Está a ver que não me conseguia desfocar desse assunto. Compreendes? Portanto, tu consegues ser focada. Tu tens é que encontrar o gatilho que faz com que isso te estimule. Porquê é que isto me estimula? Não é a tarefa em si que tu estavas a falar. É se calhar o que tu sentes ao realizar a tarefa. Então tu tens que pensar como é que eu torno esta tarefa prazerosa para que eu me sinta bem e para que aí realmente crie o estímulo de estar focada, disciplinada, meditativa sobre isto, de consiga estar quase numa hipnose, em transe e que não veja mais nada à frente. Portanto, tu consegues ter um sistema de prioridades. Tu não consegues de uma forma regular implementar esse sistema de prioridades. Tu tens muito... A Zé tem uma coisa muito curiosa. A Zé normalmente começa e não termina nada. Tu começas tudo. Preciso fazer isto e não sei o que mais. Por exemplo, eu estou em sessão, estou em atendimento, como foi o caso de hoje de manhã. Estive em atendimento, ela tinha uma série de coisas para fazer. E na cabeça dela dizia, eu tinha que pôr isto, pôr aquilo. Portanto, coisas em casa até. E fiz tudo. E agora ao fim da tarde disseste, fiz tudo, mas esqueci-me de tal. Que fui eu agora fazer. Certo?
Portanto, o que é que isto... Essa coisa esqueci-me do cesto. Pronto, Ou seja, tá bem. como tu não és uma pessoa, portanto, que partimos do princípio que não és uma pessoa organizada, ou seja, que não tens tudo esquematizado, que é Eu isso, até posso ter, mas não consigo. por isso é que eu te digo que para ti, uma coisa essencial para contrariares essa tendência era teres listas, escreveres tudo. Mas depois não é só escrever, é leres aquilo que escreveste. Pois. Porque, por exemplo, na porta do problema está no frigorífico, ler. nós temos um calendário magnético onde pomos os compromissos que são comuns, portanto, para estarmos em sintonia da tal vida a dois, e depois temos uma parte que diz notas. Às vezes, por exemplo, coisas do supermercado. Falta-me arroz. Tenho que comprar batatas. Uma garrafa de azeite. Não interessa. Às vezes, tu tens ali, não passas, por exemplo, para o telefone, ou não escreves numa lista à mão, por exemplo, se eu pusesse no meu telefone, eu sei que é muito difícil eu dar atenção. Mas eu não. Porque tenho que estar sempre a desbloquear a tela. Estás a ver? perceber? Mas eu não. Eu não. Eu desbloqueio e fica desbloqueado. Pois. Mas o teu tem outro sistema. Aliás, mais uma vez, é fora da curva. O E meu está sempre desbloqueado. no meu caso, se eu escrever no post-it ou num bloco de notas, é só pôr no carrinho e vou riscando tudo o que preciso. Eu também faço, mas no A telefone. Zé, passamos por isto, não digo semanalmente, mas pelo menos uma vez por mês passamos por isto. Ela diz, falta-me não sei o quê. E é isso que nos leva a sair de casa para ir às compras. Vamos e a Zé logo imediatamente desfoca-se, porque a Zé, que eu costumo dizer que a Zé é o alvo perfeito de qualquer fulano do marketing. Porque põe as coisas nas montras, nas prateleiras Ainda e não me etc. descobriram, estás a ver? Pronto. E tu vais e consegues responder ao estímulo que eles te dão, casco nem uma pata, como eu costumo dizer. Então ela vai buscar uma coisa, leva 20 e depois já vimos a caminho de chegar a casa e dizer, eu não acredito que me esqueci disto, que foi aquilo que ele levou a sair às compras. Portanto, são essas coisas, portanto, isso é uma questão de disciplina mental, Zé. Eu sei. E acho que tu, como gostas de escrita, etc., a escrita para ti, portanto, tem que ser manual. Porquê? Qual é a diferença da escrita manual para a escrita digital? Tu, quando estás na escrita digital, o próprio ecrã tem muitos estímulos. Repara, já me aconteceu uma vez, eu nem devia dizer isto, mas vou dizer porque é verdade. Já me aconteceu uma vez no digital, portanto no telemóvel, levar a minha lista de compras, chegar a casa, não trazer uma coisa super importante e estava lá escrito. Pronto, é por isso que eu te falo Mas no vou-te digital. dizer, eu não fico contente, tu sabes que eu fico extremamente Frustrada. aborrecida comigo própria e não sei o que faria se fosse outra pessoa. Mas deixa-me que te diga. É horrível esta sensação. No digital, mesmo que esteja num aplicativo de notas, tu tens vários estímulos visuais. Tu tens o que escreveste, mas depois tens adicionar, menu, salvar e não sei o quê. Portanto, tens sempre ali mais coisas estranhas a aparecer. No caso do papel, tu só escreves mesmo aquilo. Portanto, só estás focada numa coisa, naquilo que está lá escrito. Às vezes também levo papel, tu sabes. Pronto. E eu quando tenho papel... Mas no meu caso não faz muita diferença. Olha que eu também, se eu não estou em erro, no papel também já me aconteceu. Trazer tudo menos uma das coisas que era importantíssima. E estava lá no papel. Pronto, mas isso não dá relevância ao papel. Mas eu estou-te a dizer isto em relação a estudos que existem, que as pessoas têm déficit de atenção quando estamos a falar no formato digital. Seja um tablet, seja um telefone, seja o que for. Um iPad, o que for. Como temos, basicamente, vamos imaginar que estás a escrever um documento no Word. Tens os menus todos em cima. Fecheiro, editar, ferramentas e tal e tal. Tu estás a escrever, mas ao mesmo tempo, se não estiveres completamente focado onde está a aparecer o cursor, tu mais uma vez te distrais. Por isso é que há escritores que ainda preferem escrever à mão, precisamente para não haver essas distrações. E muitos até à máquina, porque lhes obriga a estar concentrado em cada uma das letras. Sim. Pronto. Então, o que é que eu digo? Nós vemos que o cérebro, portanto, quando nós estamos a escrever, uma vez que é uma forma de comunicação, portanto, tanto as palavras como a escrita, quando tu estás a escrever, o teu cérebro muito dificilmente consegue estar desfocado daquilo que tu estás a escrever, porque precisas de unir a ideia, portanto, a palavra que na tua cabeça está a surgir, dares o comando para a tua mão e a tua mão escrever essa palavra. Quando é o caso dos telefones, como é uma coisa mais informal, vamos dizer assim, o teu cérebro não está 100% focado, mais uma vez, porque tem muitos estímulos visuais. E porquê? Porque tu olhas para o telefone e aquilo que tu fazes de associação é muitas vezes de lazer. Então tu não estás a levar a sério. O teu cérebro está desfocado, vamos dizer assim. Mas no caso da escrita,
o teu cérebro está focado. Por isso, por exemplo, algumas ideias hoje na sessão, eles estavam a falar das coisas, eu poderia ter pegado, escrito uma nota, e era uma coisa muito prática, porque andava sempre comigo. Eu tive necessidade de pegar no meu bloco e de escrever manualmente. Porque sei que aquilo que eu escrevi manualmente, que eu tenho depois aqueles marcadores de cores, que vou lá e que vou ler e vou pesquisar sobre os assuntos que falamos. Caso contrário, muito dificilmente o faria. Percebes? Se não fosse, por exemplo, vamos imaginar o meu calendário. Tu sabes que eu tenho tudo informatizado. Portanto, seja no telefone, seja no computador, seja onde for, eu tenho sempre o mesmo calendário em todos os sítios. Mas se eu não tivesse os alarmes e os lembretes nas vésperas, muitas vezes eu esquecia-me. Embora eu tenha por hábito, todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço é ver o que é que tenho marcado para aquele dia. Ou no domingo, ver o que é que tenho para a semana, etc. Mas no teu caso, por exemplo, nem funciona muito a questão da agenda. Porque tu marcas, olha, por exemplo, uma coisa tão banal, marcas unhas para as 3, são 4 horas, e lembras-te, tipo, eu tenho unhas às 4:30. E está lá marcada às 3. É falta de atenção. É falta de atenção. Portanto, desenvolver a atenção é uma coisa muito simples. Já te ensinei isto várias vezes. Para todas as pessoas que nos estão a ouvir e que têm dificuldade de captar a atenção ou de estarem atentas às coisas, porque muitas vezes nos passa despercebido, comecem com um objeto. Vocês observam um objeto durante 5 a 10 minutos e têm que descrevê-lo em detalhe por escrito. Depois passam para um objeto mais complexo e vão novamente descrever esse objeto. Vocês começam a conseguir treinar a vossa mente, o vosso cérebro, para conseguirem estar atentos aos pequenos detalhes, porque não é só a atenção no cômputo geral, ou seja, não é uma atenção generalizada, é específica. Porque, mais uma vez, vamos às vezes sair, lembras-te daquela pessoa e não sei o que, tu dizes, lembro-me. Viste como é que ele estava vestido, aquelas calças com aquela risca? As calças com a risca? Mas que calças com risca? Ele lá estava de riscas. Não estava nada de riscas, era tudo liso. E depois vamos às fotografias e disse, estás a ver como tem? Portanto, eu tenho um foco diferente do teu. Detalhista, tu és... Pronto. Tu reparas. Ou seja, eu não olho para o óbvio. Tu se calhar olhas para o óbvio. E eu olho para o específico. Percebes? A parte comportamental, quer dizer, vamos utilizar isto aqui como base. Na formação de oratória que eu tive, uma das coisas mais importantes que destacavam na formação era estar atento à linguagem não verbal, por exemplo, da audiência, quando estás a dar uma palestra. Provavelmente, muitos dos desvios que eu fiz na palestra foi através da observação das pessoas que estavam à minha frente. Ainda hoje, por exemplo, o casal que eu atendi, eu disse logo, porque você na palestra estava logo, eu acho que estava, não sei se estava na segunda fila, mas eu vi logo, estava a olhar, a tirar-me, a fazer o scan. Porquê? Porque foi a esposa que o levou, portanto ele não me conhecia. Ela era recente, portanto era minha aluna há pouco tempo, encontrou-me numa rede social e inscreveu-se no Sem Limites e começou a fazer o Sem Limites. E disse, temos que ir. Estamos a falar que eles iam fazer uma distância até bastante considerável, do Algarve até Cruz. E ele no início estava ali a fazer-me o scan, o raio-x. E eu percebendo, e disse-lhe mesmo isso, se calhar a minha comunicação mudou mais para o lado dele, para ele não se sentir tão intimidado ou que eu estivesse ali numa distância, e quebrei ali até as pessoas a comunicar, e aliás, se tu te lembras, o Lemos estava à frente dele. Uhum. E eu levei o microfone ao Lemos para pedir uma opinião. Como estava ali próximo, e estive a interagir ali próximo, a pessoa sentiu-se acolhida. Pronto, já mudou completamente a expressão. Porque eu disse-lhe, eu senti que os seus ombros de repente ficaram relaxados na cadeira. Você estava aquela posição firme. Pronto, são estas pequenas coisas que muitas vezes fazem a diferença. Costuma-se dizer na sabedoria popular, nos pequenos detalhes é que vemos a diferença, não é? Ou os pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E a verdade é, se eu estou, por exemplo, numa indústria onde existem inúmeros profissionais a trabalhar desenvolvimento humano, se eu não tiver o meu diferencial, ou seja, as coisas que me tornam a mim, Luís Alves, único, que é a minha vivência, a minha experiência, a forma de ser, a forma de estar, a forma de ver a vida, aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, aquilo que eu consumo, eu seria mais um. E só não sou mais um porque eu sou diferente de toda a gente. E assumi essa individualidade. E tu és uma pessoa rigorosamente igual. Eu não conheço ninguém como tu. Conheço pessoas com uma personalidade semelhante, em termos de princípios, impulsividade, inconstância, etc. Mas, por exemplo, as mesmas pessoas que têm esse tipo de personalidade conseguem ser focadas, conseguem ser disciplinadas. Portanto, é uma coisa que elas treinaram também. Pois. Estás a compreender? Portanto, isto é uma questão de escolha.
E tem a ver com tu te desapegares dessa Maria José que tu criaste na tua cabeça, a dizer, eu não consigo ter disciplina, não consigo ser focado e tal. Tu criaste essa ideia em ti, que és assim, que é uma coisa permanente, e que entra em contradição com depois as tuas escolhas. Porque por um lado tu consegues desapegar muito facilmente, mas por outro lado vives apegado a uma ideia que criaste sobre ti mesma. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? É assim, fazer sentido faz, mas eu ultimamente já começo a duvidar disso. Porque Porque pode ser um caso clínico. clínico ou crónico? Clínico. Pode ser uma doença, pode ser uma... Pode ser aquela doença das pessoas hiperativas que não têm, não prestam atenção em nada, que têm 50 coisas ao mesmo tempo na cabeça. Tens que aprender a fazer... TH... Sim, por aí. THD ou qualquer coisa assim. Ou TDAH. TDAH. Eu não sei dizer, ainda não fui pesquisar. Eu tenho medo de pesquisar isso, porque às tantas eu também sofro desse distúrbio Mas diz-me uma e coisa. não estou interessado em saber. E tu já pensaste, isto é uma sugestão, não quer dizer que eu o faça, mas já ouvi casos de pessoas que o fazem e que resultam maravilhas, não é especificamente nessa situação que tu estás a falar, ou nessa patologia, digamos assim, ou síndrome, ou o que for. Já pensaste em higiene mental? Da mesma forma como nós temos a nossa higiene física, que tomamos banho, lavamos os dentes, etc. Já pensaste em higiene mental? Não. Nem sei o que isso é. O que é higiene? Pesquisa. Então eu vou pesquisar. Eu não sou higienista mental. Mas a higiene mental parte do pressuposto de que se tu tens a cabeça com 1001 coisas em simultâneo, tu tens que lavar, ou seja, que começar a retirar as coisas que estão sujas, que não estão ali a fazer nada. E ao libertares espaço na tua mente, tudo aquilo que te queres focar fica maior proporcionalmente. Vou-te dar o exemplo. Tu tens uma caixa cheia de novelos de lã, utilizando aqui a parte das malhas e do tricô e do crochê. Sim. E vamos imaginar que tu tens tudo a monte, uns em cima dos outros, não está organizado por cores, não está nada. E dizem-te assim, olha, pega-me no novelo branco. Se o novelo branco não estiver à superfície, à vista, pode estar na segunda camada. E tu não quiseres mexer nisso, ou seja, está a fazer a tal higiene, tu não vais descobri-lo. E vais dizer, não tem. E eu vou lá, começo a levantar até ao último e digo-te, tem 3 novelos brancos. Se tu disseres assim, se a minha prioridade são novelos brancos, então retiro todos os outros que não são brancos, tu vês uma caixa cheia, com 3 novelos brancos, cada um deles vai parecer maior, porque já estão soltos, não tem mais nada à volta a distrair. Compreendeste? Uhum. Isto também entra dentro da questão do sistema de prioridades. Se tu conseguires retirar elementos que te ocupam espaço, mas que não te agregam valor absolutamente nenhum, tu consegues fazer essa higiene mental. Então há coisas que tu carregas, coisas que tu pensas, eu digo muitas vezes em relação, por exemplo, a notícias. Aliás, tu já fizeste higiene mental. Porque nós, desde que deixamos de ver televisão convencional, em 2012, portanto, vê lá os anos, já há 12 anos que fizemos essa mudança, que tiramos os pacotes de televisão e tal, e agora só os temos porque já fazem parte do pacote. Mas nós não alimentamos a nossa cabeça com coisas que não nos vão acrescentar nada. Vamos imaginar, está a acontecer alguma coisa no mundo triste, que não deveria acontecer, mas tu não podes ativamente fazer nada para mudar aquela situação. Então tu estás a ocupar a tua mente com uma coisa que na prática tu não vais poder fazer nada, mas que te vai trazer um desconforto, sofrimento e mal-estar. Isso é higiene mental. É fazer escolhas de coisas que tu ativamente possas participar e que possas agir. Estás a perceber? Tudo o resto estás a perder tempo, literalmente. Certo? Ok. Há muitas ferramentas. Eu acho que há um fulano, o nome dele é que agora não sei se me... porque eu já não ouço falar há muito tempo desse tópico. Mas ali para a altura de 2018, na altura que eu tive aquele burnout, 2017, em 2018 havia um fulano que tinha uns vídeos brutais que falava muito sobre essa questão da higiene mental. Ou deixou de ter canal do YouTube, ou deixou de publicar, não me recordo. Ou morreu. Ou morreu, sim, não sei. Há muita gente. Mas procura na internet higiene mental, que eu acho que isso é uma coisa que pode ser extremamente produtiva para ti. Vou procurar as duas. Vou procurar a parte
A outra também que eu não estou muito... Mas eu li qualquer coisa assim muito por alto e identifiquei muito ali. Muito. É muita coisa. Sim, mas não faças autodiagnóstico. Mas não... E nem fui pesquisar nada porque eu não entendo nada disso. Nem Também já comigo viste isso. que hoje, quer dizer, as pessoas sempre foram diferentes, sempre tiveram maneiras de ser diferentes. Hoje em dia há nome para tudo. Pois é. Há síndromes de tudo. Quer dizer, Olha, a Marisa... É verdade. Sabes onde é que foi que eu ouvi? A Marisa Liz. A Marisa Liz. E ela tem todo o aspecto disso. Todo. Ela não para. Tu não vês? Ela Sim. em cima de um palco, não para. Mas é tanta gente que eu conheço que não para que é elétrica. Pois, exato. Certo? Não quer dizer que tenham um síndrome. É a mesma coisa. Há pessoas que são extremamente focadas, disciplinadas e organizadas. Também têm um síndrome qualquer. Eu por acaso ouvia falar... também foi num podcast que ela falou. Sim. E estava a dizer que também não sabia, mas que foi diagnosticada com essa doença. Pronto, mas sabes que às vezes isto agora também tem a ver com a questão do desapego, que é o tópico desta semana. Muitas vezes, portanto, há um quadro clínico não, um quadro comportamental, neste caso da parte psicológica. Há um quadro comportamental que se engloba e para tentar descrever e chamar às pessoas que são semelhantes a esse tipo de comportamento ou quadro, vamos dizer que é um síndrome ou que é percebes onde dá-lhe um nome. O grande problema é que nós, quando ouvimos isso de um corpo clínico ou de um médico ou de alguém cientista, certo? Na tua cabeça, o facto de tu estares inserida nesse grupo, tu achas que estás doente. Achas que tens um problema. Não é um problema, é uma maneira de agrupar as pessoas com um determinado comportamento. Percebes? Pois, exato. Ou seja, para ti, vamos imaginar, tu dizias-me assim, ok, não há síndromes nenhuns, tu até podes ter isso, não importa. Tu tens que aprender a viver. Tens que saber virar. Eu prefiro pensar que sou uma pessoa pouco comum, que ainda não tive o prazer de conhecer outra, uma gêmea, não é? Assim como eu. Por acaso não conheço assim ninguém como eu. Eu prefiro pensar que sou desorganizada, que sou desfocada, que sou... sou como sou, pronto, e aceito-me assim, porque eu aceito-me assim. Evidentemente que já fiz tentativas várias para tentar mudar determinadas coisas em mim, já fiz, mas também já demonstrei, pelos vistos, eu já cheguei à conclusão de que quando quero ser focada ou quando é preciso eu estou lá. Tu não tens o estímulo certo, não é? Continuo a dizer isso, é o estímulo que te falta. Pronto, e é o estímulo, exatamente, é o estímulo. E tu tens que criar, muitas vezes tu tens que forjar esse estímulo. Pronto, entendes? é Mas vê bem, agora a tentativa de justificação, quando tens esse síndrome que te é atribuído e tu dizes, encaixa-me perfeitamente nisto, pá, sou eu. No fundo acaba por ser uma desculpa para tu não buscar ser diferente. São coisas que te incomodam. Se estás bem assim, está tudo bem. Mas tu próprio dizes que gostavas de ser mais disciplinada, mais focada, mais organizada. Gostava. Mas também quem te tem a ti por perto já não precisa disso. Às vezes eu sou um bocado preguiçosa por tua culpa. Pronto. Porque eu tenho-te a ti que tu és o meu apoio, percebes? Ok. Mas tu tens de pensar que... Não é que faças as coisas, mas vais atrás de mim e dizes, olha, não achas que é melhor assim? Olha, já fizeste isto, olha, já... Isso é trabalho de equipe e delegamos tarefas. Pronto, ok. Está tudo bem. Mas eu parto sempre do princípio... Aliás, vê-se isso, por exemplo, na questão da alimentação. Não te dava prazer tu preparar as minhas refeições. Porque são coisas que não têm os ingredientes que tu gostas de utilizar. Exatamente. Então eu tive que criar autonomia para me poder alimentar. Não é que tu não me fizesses. Mas eu sei que tudo aquilo que tu não fazes com amor é... Mas houve uma coisa... Porque tudo o que fazes... Percebes? Tu não tens dificuldade nenhuma, absolutamente nenhuma, em fazeres a tua comida. Zé, a tua comida é a coisa mais simples que existe. São legumes cozidos. Mas tive eu que criar... Mas eu não tinha essa... Pensa comigo. Para o tipo de compromisso e tipo de agenda que eu tenho, eram 20 ou 30 minutos que eu pouparia. E eu faço isso imensas vezes. Sim, a maioria das vezes eu faço. Eu não estou, agora, a maioria das vezes não és tu que fazes. Não sei. Tu pões a cozer e depois tenho eu que me desenrascar. Houve, mas durante muito tempo eu fazia-te os leguminhos cozidos, depois deitava o azeitinho, orégãos, um alhinho, umas coisas, e tudo, pura e simplesmente não quero azeite. Exatamente. Não quero São calorias que não me interessam. Pronto, quer dizer, e depois quero legumes com sal. Mas é uma escolha. E se tivesse alguém doente?
que se faz a canja. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, Uma canja mesmo, ainda dá trabalho. mas lá está. Eu sou disciplinado e sei, porque tu sabes que eu escolho os meus alimentos, escolho a dedo e com algum motivo terapêutico. O alimento é o meu medicamento. Percebeste? Não quero dizer que eu estou livre de ter qualquer tipo de problema. Sim, percebes? sim. Mas faço para Mas alimentar o é bem-estar. verdade. Nós somos o que comemos, sem dúvida nenhuma. E aquilo que eu tenho para te dizer é, se tu conseguisses aliar-te a essa parte, tipo, não me dá prazer, mas tenho que fazer isto porque acaba por ser o trabalho de equipe, estás a perceber? Eu muitas vezes treino mais tarde ou acabo o treino mais tarde porque estou ao mesmo tempo a fazer o meu jantar. Certo? Atenção que eu não me estou a queixar, não é Não, nada eu disso. sei. Mas isto tudo para te dizer que uma das coisas que eu aprendi é, ainda que tu tenhas alguém que te possa ajudar, tu tens de ser 100% autónomo. Por exemplo, há coisas que o Pedro, que é a pessoa que trabalha para mim, que faz parte da minha equipe, eu não percebo de programação. Mas na altura em que percebo de programação fui aprender código HTML. Portanto, eu tive que aprender, não encontrava as coisas que eu queria. Eu disse, espera lá, tem que haver uma lógica nesta linguagem. Estes símbolos e estas aspas e não sei o que, tem que haver uma lógica. E fui aprender e consegui criar na altura o blog. Fui eu todo que o programei. Não existia aquele design. Eu criei o design. Eu não percebo nada de linguagem web. Certo? Mas fui atrás. Ou seja, criei a autonomia, não estive à espera de que as coisas viessem até mim. Não fui pesquisar. Então o que eu quero dizer é, ainda que o Pedro tenha muitas coisas que eu desconheço tecnicamente como se fazem, há uma particularidade, uma coisa incrível, e o Pedro diz muitas vezes isso, que eu sou, se calhar, o único cliente que se encaixa neste perfil. Porque quando eu pergunto alguma coisa ou quando eu peço alguma coisa, como eu já sei como funciona, é muito mais fácil para ele, porque ele diz, ok, já percebi, estamos a falar no mesma linguagem. Estás a perceber? Embora, mais uma vez, eu tecnicamente não saiba fazer tudo. Mas posso saber que é possível. Pois. Porque já vi feito. Pois. Pronto. Como, por exemplo, esta questão da coordenação e dos esforços. Às vezes precisamos trabalhar uma imagem para o site. Vamos imaginar. O Pedro está a falar, o Pedro vai lá às ferramentas que ele utiliza, não é? E eu estou ao mesmo tempo a fazer em Photoshop. E o Pedro diz, como é que acha isto, aquilo e aquilo, devemos fazer mais assim, assim. Pedro, vá ao site, por favor, que eu já fiz upload do ficheiro pronto. Como é? Tipo, do ficheiro pronto. Enquanto o Pedro estava a falar, estava a fazer a sua parte, eu fiz a minha parte. Eu não precisava de fazer isso. Estás a perceber? Mas isso acelera rapidamente todos os projetos que nós temos. Por exemplo, ele está agora com 2 projetos principais. Portanto, saindo tudo como ele prevê, vai-me facilitar a minha vida zilhões de %. E vai beneficiar a minha comunidade também. Eu aí não percebo nada. Mas eu acho que neste momento pouca gente percebe. Portanto, é uma área ainda que está a começar a entrar agora, que tem a ver com a inteligência artificial. Eu estou sempre a estimulá-lo nesse projeto porque é algo que vai beneficiar não só os clientes dele, como pode abrir realmente aqui uma oportunidade fantástica para futuros negócios, vamos dizer assim. Portanto, mas mais uma vez, o Pedro também teve, olha, no caso do Pedro, teve a capacidade para desapegar do trabalho do designer gráfico, do programador, etc., e ir para uma coisa nova também, que acaba por estar acoplada àquilo que são as necessidades dos clientes e dele, não é? Mas ao mesmo tempo também com a possibilidade de expansão. E o Pedro é uma pessoa que em termos de personalidade é muito semelhante a mim. Pensamos muito da mesma maneira, fazemos aniversário no mesmo dia, temos só 10 anos de diferença, mas de resto bate tudo, os gostos musicais são semelhantes e tudo, também teve passado na música, etc. Lá está, tu já sabes que toda a gente que entra na nossa vida não entra por acaso. É verdade. Pronto. São as tais sincronicidades. É verdade. Mas eu acho que todas as pessoas que nós convivemos e que nos estimulam e que vemos a crescer na vida, etc., são tudo pessoas que, sem exceção, têm capacidade para desapegar, ou mais ou menos. Por acaso, até agora, por estás a falar nisso, achei muita piada ontem. O teu pai estava aí ao teu lado a falar e estava a dizer: vocês são incríveis. Ele, palavras dele. Opá, eles são incríveis. Estava a falar para a tua mãe e para nós depois. Vocês atraem pessoas exatamente como vocês. E depois, claro, Normal. dava o resultado. Tem que dar o resultado. Dava o resultado aqui, dava o resultado ali. Mas claro, depois tem que ser. Eu achei muita piada ao teu pai. Tu lembras-te dele dizer isso? É engraçado. E é verdade. Estás a ver? É verdade. Indiretamente. Independentemente de estudarem os materiais que o filho ensina, não tem nada a ver. Mas inconscientemente as pessoas têm que chegar à conclusão, por A mais B, de que realmente tudo aquilo que eu tenho ensinado ao longo dos anos
que funciona a 100%. Eu acho que muitas vezes, costuma-se dizer, os santos da casa não fazem milagres. Muitas vezes à família, as pessoas têm mais dificuldade em mostrar ou provar que aquilo que tu ensinas que tem validade. Mas quem convive connosco, José, não existe outra justificação. Connosco e com quem convive connosco também. E mesmo que sejam pessoas que tenham dúvidas céticas, dizem assim, essas pessoas dizem assim, realmente... É muito estranho porque é sempre. É que não é às vezes. Somos testemunhas, nós testemunhamos isto com eles. Ninguém nos conta, nós vemos. Olha, por exemplo, uma coisa que eu hoje estava a falar com os clientes, as pessoas me dizerem assim, eu tenho que ir à luta. E eu foquei-me nessa palavra. Porque a palavra luta muitas vezes tem uma conotação negativa. Esforço, resistência, etc. E eu digo, muitas vezes, vamos imaginar que estás com uma aflição financeira. As pessoas entram em desespero. Não, eu tenho que ir à luta, tenho que trabalhar, tenho que arranjar mais negócios e não sei o que, não sei o que mais. E aquilo que eu disse às pessoas, e ele especificamente ficou assim a olhar para mim, tipo, não estou a entender bem o que tu me estás a dizer. Ela entendeu, que eu percebi. O facto de eu estar tão desesperado e tão focado, ou seja, apegado ao problema, mais uma vez o desapego, apegado ao problema, não me permite ter a clareza suficiente para eu conseguir encontrar a solução. Sim. Sim. Compreendes? Isso é um problema. Pronto. E às vezes, quando tu tipo, não sei porquê, isto até parece incoerente da minha parte dizer, às vezes quando a gente menos pensa num problema, de repente a solução surge sem nós fazermos nada. Isto acontece imensas vezes, mas é quando tu desapegas desse sentimento tóxico, dessa emoção negativa. Exato. Lá está. Eu vejo as coisas todas na nossa vida, mesmo os tais ditos comumente problemas, como desafios. São desafios. É um obstáculo que temos que ultrapassar. É óbvio que às vezes é mais forte que tu. Não dormes uma noite. Assusta-te. Certo? Não dormes uma noite, assim como a ti, Zé. Tu também dizes sempre assusta-te, mas também te assusta a ti. Muito mais a ti do que a mim. Isso é o que tu achas. Pronto. Mas isso já são outros 500. Isso é a ideia que tu crias em ti mesma para justificar certas coisas. Não é a ideia que eu crio. Se calhar eu exteriorizo... Nesse aspecto dos desafios, eu sou a tua calma. Tu és a minha calma em tudo, em todo o resto. Tu és a minha calma. Zé, é diferente. O que eu acho que tu estás... a que te estás a referir é... Eu exteriorizo e verbalizo essa preocupação e tu és uma pessoa que engoldes. Ou seja, tu não me demonstras isso. Está tudo bem, não sei o que, vai para a frente. Mas tu sabes também. Me assusta. Mas não é questão de... Mas também não me assusta, Zé. Entende? Não é questão de me assustar. A questão é de ter que exteriorizar, porque para mim eu tenho que falar, tu sabes que eu sou uma pessoa comunicativa, eu tenho que deitar cá para fora e tenho que partilhar com a minha companheira de vida. Certo? Com a minha parceira. Às vezes há coisas, aliás tu sabes, que há coisas que eu não partilho contigo, que vivencio sozinho e que faço a gestão tudo bem e depois informo-te depois de já ter sido resolvido. Eu não estou aqui a dizer que sou melhor que tu ou que sou mais forte que tu, sim, entendes? Tá bem. Mas como há coisas que afetam o casal, eu tenho necessidade de partilhar. E tu achas que o facto de eu partilhar, que é eu estar a dar muita atenção, ou estar a mostrar muita aflição, ou muita instabilidade ou preocupação, não é necessariamente isso. Pois, mas eu não me Tu sabes que eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, percebes? É mais isso que outra coisa qualquer. Tu, se calhar, és uma pessoa que consegue esconder muito bem isso. Onde é que eu vejo? Sou. Na qualidade do teu sono, ou estás mais irrequieta, ou não tens paciência, ou de repente falares num tom um bocadinho mais arisco. Isso já são outro tipo de problema, de chatices, isso já Mas no entanto, mexe com outras coisas, não mexe com coisas desafiadoras, não é no desafio. Eu estou a falar de desafios, coisas que aparecem assim de repente, que a gente tem que tomar uma decisão ou vai ter que tomar uma decisão, assim, coisas mais desafiadoras. Agora, claro, se eu tenho uma chatice com uma filha ou uma coisa qualquer, aí é tudo e mais alguma coisa que tu dizes. E não deixa de ser um desafio também, Zé. Não é pelo facto de ser... eu não vejo isso. O que tu estás a falar, se calhar, é... Estamos a dar as palavras erradas. Pois, eu também acho que estamos. Pronto. Tu estás a apelidar de desafio as coisas que são imprevistas. Exatamente. Então não é desafio, é os imprevistos. Pronto, mas os imprevistos eu enfrento-os como um desafio. Tu com os imprevistos... Eu reajo muito bem aos imprevistos. Tu dizes assim, ok,
Pronto, é um estímulo, lá está. O que é que te estimula? Pois é. Certo? É, Pronto. é verdade. No meu caso, eu vejo esses momentos de Tu és coisas mais inesperadas. ponderado. É diferente. É Eu diferente. tenho, portanto, quando há uma coisa inesperada, aquilo que eu tento ser, acima de tudo, é analítico. Ou seja, Exato. ok, tenho que ver os factos, É isso. fazer a comparação com aquilo que é a minha situação atual Exatamente. e ver onde é que está aqui o déficit. Exatamente. Eu não. Eu já não vou por aí. Então não é eu ficar mais preocupado, é eu ser analítico. Eu tenho que deitar cá para fora Pronto, tudo. é isso. Percebes? Aliás, tu és a pessoa da... Como é que eu hei de descrever isto para ser uma coisa até castiça? Tu és a pessoa que gosta de chegar aos finalmente. Eu sou a pessoa processual. Ou seja, é o trabalho que ninguém vê. É, primeiro tem que se fazer isto, depois fazer aquilo. Tu só queres chegar ao fim. Eu não quero saber nada disso. Eu quero é chegar para o produto feito. E eu sou a pessoa do processo. Mas, exatamente. Percebes? Mas aqui eu já estou a ver o final. Eu também, Zé. Não há ninguém que comece a fazer qualquer coisa que não veja o final. Não, mas repara, enquanto que eu já vi, não estou a ver ao pormenor como é que vou. Tu vais ver ao pormenor como é que vais lá chegar. Eu não. Eu sei que já lá vou chegar. Mas precisas Não me de ter o importa processo. saber como, mas eu vou chegar. Pronto. Mas vê bem. É engraçado, aqui a diferença por acaso na é parte verdade. processual. Nós somos assim, exatamente assim, os dois. Entenda aqui uma coisa, por exemplo, engraçada, que é um exemplo muito prático recente. Um ano e tal. Tu queres fazer uma determinada carteira. Tu sabes qual é o objetivo final. Vai ficar assim, vai ficar assado e não sei o quê. Mas como não pensas nesses pontos, o que é que aconteceu dezenas de vezes? É o Luís sentado no sofá contigo ao lado a desfazeres a carteira toda, porque tu vais na base não é da teimosia, vais empancar no desafio sem primeiro tu teres programado, certo? Ou seja, só quando te aparece o problema mesmo, não consigo avançar daqui, como uma história que ouvimos há pouco tempo, o enunciado está mal, não dá para continuar o exercício, certo? Portanto, tens que desfazer, enquanto eu não, eu já vou preparado com ferramentas caso precise. Eu sei. Portanto, não quer dizer que eu esteja bem ou que tu estejas Não, bem. exato. Não, mas somos totalmente diferentes. E acho Mas a combinação... Acho que nos complementamos muito bem, porque é assim, quando vem uma cena qualquer, um desafio qualquer, aquela notícia, um imprevisto, aquela coisa, olha, é isto assim, assim, assim. Eu dou-te calma, porque para mim, quer dizer, se há alguma coisa, nem estou, até gostava de pensar em alguma coisa que eu visse como difícil, um imprevisto que nos tenha aparecido, que nos tenha causado assim alguma moça grande, principalmente a mim. Matosinhos, talvez. Matosinhos acho que apareceu 1 ou 2 imprevistos. Mesmo no início da nossa vida a 2. Não vou falar especificamente porque são coisas de foro íntimo, mas tiveste pelo menos para aí uns 2 ou 3. Não sei, não me lembro. Não me estou a lembrar. Mas, bem, se formos a falar de Matosinhos, tivemos imensas coisas que eu não dei importância e no dia seguinte, ou passado 2 ou 3 dias, estavam resolvidas. Mas pronto, não é por aí. De qualquer maneira, eu acho que esta minha maneira de ver as coisas, de chegar ao finalmente, já te dá uma calma a ti, que tu vais com mais calminha ver como é que vais lá chegar. Eu só digo, é possível. Bora. Siga que é possível. Pronto. E tu depois vais com calma. Por acaso é uma coisa engraçada. Mas não é assim, um bocado. Tu dizes assim, eu dou-te calma. Eu sou calmo por natureza. Eu sei. Portanto, eu Luís, acho que... não és calmo nos imprevistos, desculpa lá, és calmo. Não, nos imprevistos... És calmo. Espera, nos imprevistos eu tenho que deitar cá para fora todas as minhas capacidades, ou seja, a minha caixa de ferramentas para ver o que é que serve para isto. Ou seja, se calhar a tua interpretação de eu fazer essa exteriorização, às vezes até de uma forma mais ativa, que não é normal, portanto que eu sou uma pessoa muito serena, mesmo na forma de falar e etc. Se calhar como eu falo mais ativo, porque tenho que resolver aquela situação, estás a perceber? Se calhar tu entendes isso como eu não estar calmo, quando se calhar estou calmo. Não, tu és sempre calmo. Por exemplo, houve uma situação relativamente recente... Tu és sempre calmo, Luís. Houve uma situação relativamente recente, acho que foi no início de agosto, que veio desplotar uma série de outras coisas. Sim. Certo? Que quando eu te vim comunicar, tu disseste, tem calma, tudo... Eu não estava nervoso, eu estava super sereno. Tá. Se calhar a forma imprevista
com que aconteceu o que aconteceu Exatamente. é que te deu a ti a falsa percepção que eu estava nervoso. Não estava nada, zero. Não, para ti apanhou-te completamente de surpresa Zé, e foi assim uma coisa... Sim, apanhou-me de surpresa. A mim também. Mas apanhou-me de surpresa, mas eu estava sereno. E eu disse-te a ti que não me perguntes porquê, mas estou super calmo, super tranquilo. Mas vinhas com... Vieste assim a descer as escadas por ali abaixo. Não, porque tive que te vir comunicar uma coisa que afetava mas a vida a maneira dois. como tu comunicaste e como vieste foi... Isso foi uma interpretação deturpada da tua parte. Acredita que sim, Zé. Está bem, ok. Percebes? Bem. Mas como tu és uma pessoa extremamente impulsiva na forma como te exprimes, eu nem digo nada. Se achas que eu estava nervoso, mas não estava. Não é nervoso. Apanhou-te desprevenido e tu ficaste um bocado assim, tipo, e agora? Sim, ok. Desprevenido apanhou. Percebes? Não ficaste nervoso. Ficaste, e agora? Quase que vieste ter comigo, e agora, Zé? Que fazemos? Mas, por outro lado, percebes? A mesma reação que tu tiveste foi aquilo que eu senti quando eu vi o que eu vi. Ou quando eu li o clipe. Foi uma mensagem que recebi. Com essa mensagem, por um lado, o primeiro pensamento que me veio foi finalmente. Não finalmente no sentido de resolução ou desapego de alguma coisa, mas tipo, já me estava a cansar. Compreendeste? Portanto, se calhar a forma como eu cheguei à sala, até porque eu interrompi uma reunião, Exatamente. para te vir contar a novidade. Por isso é que eu te estou a dizer que tu ficaste desbaratinho, Zé, uma baratinha tonta. Vê bem, não estava barata tonta. Não estavas a interromper o facto nada. de eu estar numa reunião, que neste caso a reunião que era trabalho, mas era super flexível, certo? Porque era inclusive com o Pedro. Eu interrompi a reunião, em primeiro lugar, porque estava no início da reunião e porque ia estar ali não sei quantas horas sem que tu soubesses. E eventualmente, que foi no fundo o que aconteceu, o eu avisar-te logo mal soube a notícia permitiu-te a ti mexer-te também. Assim como eu também mexi. Portanto, antes de retomar a reunião, eu mexi-me de uma maneira, tu mexeste de outra e os dados foram lançados. Estás a perceber onde eu quero chegar? Portanto, a urgência, se calhar, não era a aflição. A urgência com que te disse era do género. Isto é uma coisa que nos afeta aos dois, eu tenho que lhe comunicar agora. Não é notícia 7 horas depois. Estás a perceber onde eu quero chegar? Portanto, foi nesse aspecto. Mas essa notícia específica que estamos a falar veio trazer aqui mais uma série de desapegos, não é? Que ainda são incompreendidos hoje, na data de gravação, ainda são incompreendidos hoje. Mas que no fundo não surpreende quem depois toma conhecimento das coisas. Portanto, isto tudo para vos dar aqui algum enquadramento, que, mais uma vez, isto é um processo, vamos dizer assim, mas vocês já nos ouvem a dizer há algum tempo que andamos num processo de mudança na nossa vida privada, não é? Portanto, estamos a falar especificamente sobre essa mudança, mas isto tudo foi originado a partir do momento, e vê bem aqui uma coisa incrível, Zé. Já viste aqui uma coisa incrível? Antes da notícia, nós já estávamos a fazer o desapego há meses. Há um ano, ou mais, há mais de um ano. Certo? Certo. Nós já estávamos a fazer esse desapego. Certo. E agora... e já estávamos... E o universo já estava a trabalhar. É o que eu estou a dizer. A partir do momento em que tu já desapegaste, certo? Tu já começaste a abrir os caminhos. Exatamente. E depois, o que teve que acontecer para que a tal manifestação acontecesse de uma forma rápida foi teres recebido essa notícia que veio trazer o descobrir os caminhos que já estavam delineados. Porque eu hoje acho isto. Isto tudo já estava arriscado. Pois já, claro que está. Certo? Mas se nós não tivéssemos desapegado, assustaste com o quê? Assustei-me com o fio. Se nós não tivéssemos desapegado, isto foi só uma à parte, se nós não tivéssemos desapegado mentalmente, cada um individualmente, e pensar em outros horizontes, outras perspectivas de vida, se calhar este emaranhado de coisas que tiveram que acontecer a posteriori, se calhar nunca tinham acontecido. Determinada pessoa se calhar não tinha tido uma ideia, essa ideia não tinha sido exteriorizada a uma segunda que depois me comunica comigo, depois essa mesma ideia que foi-nos comunicada, nós comunicamos a outra pessoa que por sua vez foi comunicar com outras. Pois já viste o desencadear de acontecimentos a partir do momento em que nós começamos também a desapegar? E teve tudo a ver com o desapego. Acho que, olha, melhor, é assim, nós só não podemos ser específicos para já. Não, ainda não. Mas isto
justifica, olha, sem querer, mas quer dizer, não é sem querer, porque se nada acontece por acaso, este episódio tinha que vir, não é? Foi tudo originado a partir do desapego. Muitas vezes o desapego não é necessariamente a gente, tipo, eu tenho um bem material e não mexo mais nesse bem material. Às vezes é mentalmente não lhe dar atenção. Já começa a abrir outras oportunidades, outras possibilidades. É de facto aquilo que eu digo, nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. Eu lembro-me que já estava mais ou menos há um ano, porque eu recordo-me perfeitamente uma conversa que tive com a tua irmã sobre este assunto. E já há muito, não foi agora no verão, foi antes. Foi no inverno do ano passado. Sim. E tive uma conversa com ela e ela perguntou-me, a sério? Eu disse, a sério. Por isto. Portanto, eu já falei nesse assunto, já venho a falar nisso há uns tempos. Portanto, não me admira nada sim. que... Até porque há uma coisa curiosa. Quando depois nós pudermos contar, vocês vão perceber tudo aquilo que nós estamos a falar detalhadamente e podemos até dar exemplos mais concretos. Até este ano, uma coisa muito habitual para a realidade que nós tínhamos anteriormente, portanto, antes desta mudança, nem foi usufruída na plenitude. Já reparaste? Este verão não foi usufruído na plenitude. Coisas que são habituais nós fazermos, percebes? Acho que já foi assim... Eu não sei, eu acho... Compreendeste onde eu quero chegar? Por exemplo, eu já não acho assim. Acho que este ano que aproveitei muito mais que o ano passado. Mas muito mais. Eu percebo o que tu estás a dizer. Provavelmente porque, no fundo, ainda que fosse inconscientemente, tu já sabias alguma coisa. Então, se calhar já era o meu... Mas não foi nesta perspectiva que eu disse. Foi o facto... Portanto, tu falas na perspectiva de usufruto de certas experiências, portanto, que faziam parte dessa tua realidade. O que eu estou a dizer é, tu já não valorizares o facto delas existirem. Pronto. Compreendeste? Portanto, nós não sabíamos, mas de facto usufruímos delas como... Não é como se fosse a última vez, mas tipo, ok, estamos já no momento da despedida, certo? E de facto acho que o relevares ou destacares que elas existem é que já não foi... Já não tiveste isso. Pois, este ano, percebes? Já não foi para comunicar ao mundo, mas para tu usufruires delas na plenitude. É diferente. Portanto, faz sentido o que tu dizes, mas que vem enquadrado dentro daquilo que eu estava, que eu estava a refletir. Sim, com certeza que sim. Pronto, no fundo, isto que nós estamos a fazer é uma meditação. Nós estamos a meditar ou a refletir sobre um determinado assunto e estamos a exteriorizar as nossas ideias, focado nisto, nesta coisa do desapego. Portanto, tu meditas. Ok. Só tens é que mudar, lá está, as lentes com que tu vês a coisa, porque se calhar, se vires dessa perspectiva e lhe começares a dar um nome diferente... Olha, não é tão cedo, porque eu fui à oftalmologista e ela disse que as minhas lentes estão ótimas. Mas eu não estou a falar no sentido literal, rapariga, não é nada disso. Entendes? Mas... eu sei, estou a brincar. É assim, há uma coisa que é uma verdade inequívoca, não há volta a dar. Se nós estamos aqui, e costumamos dizer que a vida não para, certo? Mas se nós estamos parados e muita dessa estagnação parte pela parte do apego a pessoas, a locais, a bens, a situações que nos são confortáveis, não é a zona de conforto, vocês já sabem que eu troquei, zona de habituação. Nós estamos estagnados e não vamos evoluir, a vida vai continuar a evoluir, nós vamos ficar sempre a retroceder. Porque proporcionalmente, se tu neste momento te mantiveres estático e o mundo está a evoluir enquanto um todo, a humanidade está a evoluir enquanto um todo, então se tu te mantens hoje como estás, tu vais ficar para trás. Porque o mundo continua a girar. Eu sei. Percebes? E nós só podemos andar em frente e até se calhar mais rápido que o mundo gira se tivermos esta capacidade para desapegar. Isto significa abandonar aquelas pessoas que não são tóxicas, tem a ver com o apego, já falamos sobre isto, a importância das companhias, dos locais que frequentamos, das mesas onde sentamos. Olha, eu por acaso conheço casos neste momento graves de não haver, estão a acontecer casos graves, por não haver um certo desapego da parte de pais para filhos, por exemplo. Porque há um apego demasiado em que os filhos estão habituados a que os pais façam tudo, decidam por eles, absolutamente tudo,
e não sabem lidar com as situações. Não é? Sim. E quem está a sofrer neste momento? Os pais. Pois. Não é? Que têm que levar os filhos aos psicólogos e que até andam com eles já noutro tipo de tratamentos que os psicólogos já não resultaram e tudo porquê? Porque há apego. Demasiado. Porque o apego demasiado também é um problema. Sabes que... É um problema. Estás a falar agora nesse tipo de relações pais-filhos. Eu acho que na cabeça dos pais, de alguns pais, atenção, eu sei que não tenho legitimidade para falar porque eu não sou pai, mas costumo dizer que tenho muitos filhos. Há uma confusão entre amar e ter esse apego. Certo? Certo. Essa coisa de querer prover, por exemplo, para os filhos até fim de vida, os pais tomarem as decisões todas porque estão a pensar na herança que vão deixar aos filhos. Exato. Percebes? Exato. Portanto, no fundo, amar não significa isso. No meu entendimento, amar significa deixar os filhos voar sozinhos. Pois, exatamente. Não quer dizer que não se ame, mas eu acho que não existe maior orgulho para um pai do que ver um filho bem-sucedido pelas suas próprias pernas. Exatamente. Ou seja, dizer assim, eu dei as ferramentas ao meu filho, à minha filha, e ele voou sozinho. Certo? Agora, há pais que travam esse crescimento. Precisamente, mais uma vez, aqui entra o apego novamente. São tão apegados que acabam por abafar e asfixiar os filhos do seu próprio E crescimento. eu acho que esta geração de adolescentes, Sim. adolescentes e universitários, esta geração e a anterior, eu diria mais, estas duas últimas gerações estão com imensos problemas e vão dar muitos problemas no futuro porque não se sabem Desenrascar sozinhos. Há um excesso de zelo. E de não proteção. é culpa deles, é culpa dos pais. Total culpa dos pais. Tu sabes que eu acho conheço alguns casos, não é? Eu acho que nesta era portanto, do digital e com muitos perigos escondidos na internet e etc., que os pais tentam proteger, e acho que é um excesso de zelo, porque no meu tempo, costumo dizer eu, é óbvio que eu tive uma educação, não vou dizer rígida, mas tive uma educação bastante sólida, é uma maneira mais simpática de dizer a educação Chamar ao rígida. rígido. Mas eu tinha que cair, eu tinha que raspar o joelho, Claro, eu tinha que rachar a cabeça. claro. Não era aquela coisa, ai não pode fazer, não pode acontecer. Não, eu tive que aprender, tive que ser criança. Porque a criança só se torna adulto se aprender a ser adulto. Exatamente. E portanto, tive que cometer muitos erros, tive que passar pelos os meus stresses, os meus sofrimentos, o coração partido a primeira vez, porque a namorada acaba. Não sei. Temos que passar por isso. Ninguém Estás a pode perceber? passar isso por eles. Não, nem pensar. Não, coitado, o meu filho vai sofrer. Temos que sofrer para aprender a viver. A vida não é só sorrisos, a vida não é só um mar de rosas. A vida vai ter tempestades, a vida vai ter oscilações, nem tudo muitas vezes vai correr bem. Nós temos que saber viver. Zé, volta aqui, estás a ver como sem querer. Se dúvidas existissem, é outra das coisas que não podemos falar. Se dúvidas existissem sobre as necessidades da sociedade atual e das pessoas que nos escutam e etc., voltamos outra vez aos princípios. Falta na generalidade das pessoas e nestas gerações uma coisa chamada escola da vida. Não há experiências vividas, não há vamos dizer assim, problemas superados ou resolvidos. Porquê? Porque estou sempre numa redoma, é tudo protegido. Estou ali com as barreiras todas de proteção. Não, o menino e a menina não podem. Assim, é óbvio que os pais têm um zelo pelos filhos, é óbvio que se podemos proteger, mas há certas coisas que nós temos que deixar que os filhos vivam por eles e que aprendam pelos próprios erros. Hoje de manhã recebi um telefonema exatamente de uma mãe, de uma adolescente a quem eu me estava a referir, conheço casos assim, e ela dizia-me assim: eu sei que isto que está a acontecer que é culpa minha. Porque a minha filha, quando era pequena, disse-me tal e qual assim, a minha filha, quando era pequena, como não tinha o pai por perto porque trabalhava longe, eu sempre a protegi. E não só a protegi, como super protegi. Pois. E quando ela dizia, mamãe, vou fazer assim, não, podes te magoar, podes não sei o quê. Estás a perceber? E agora, olha, estou a pagar caro a educação que eu lhe dei porque não foi a melhor. Mas, sabes,
E hoje em dia, por exemplo, com tanta informação que existe, nomeadamente em relação à parte de educação, há milhares de livros sobre educação de crianças, sobre estas tais síndromes e patologias, esses nomes esquisitos que se chama na medicina moderna, ao comportamento de uma determinada criança. Tudo tem nome agora, até é mais giro. Tu já sabes que eu não gosto nada dessas coisas. Eu lembro muitas vezes, e atenção que eu sei que há pessoas que também ficam um bocadinho melindradas quando eu digo isto, mas às vezes um par de bufetadas resolve muita coisa. Ou uma sapatada. Certo? Porque eu não estou a defender a agressão, nada disso. Não, claro que não, mas às vezes que se chama a pancadinha de amor, certo? Que é eu nem sei quem foi que inventou essa coisa de crime, de dar uma sapatada a um filho, ou um berro a um filho. Não se pode falar alto. O filho pode processar. Que seja, quer dizer, sinceramente. E perde-se aqui o respeito. Sinceramente. Pronto, mas seja como for. Independentemente de concordarem comigo ou não importa, porque eu sei que muita gente concorda, mas não se exprime nos comentários precisamente por causa dos ataques a que sofre, mas nós estamos aqui, estamos sujeitos, né? Quem anda à chuva molha-se. Claro. Mas eu não posso ser falso e dizer aquilo que eu não penso, apenas para ficar bonito e fofinho. Mas de facto, eu digo, a única vez que eu me recordo, e digo isto, que levei uma coça do meu pai, graças a Deus, bendita coça que levei, porque endireitei logo, até hoje. Nunca mais desviei, certo? E não foi nada, quer dizer, nada de grave, mas aquilo foi o voltar a ir para o rumo certo. Pois. Não quer dizer, porém, que eu não tive que passar por determinadas situações, tive uma depressão enquanto adolescente, não é por aí, sofria bullying. Ok, hoje em dia não se pode dizer nada a uma criança. Eu, se sofri bullying, que me fez sofrer muito, que me fez chorar bastante, sim, com certeza que sim, mas hoje, se calhar isso tornou-me uma pessoa muito mais forte e mais resistente e resiliente do que seria caso estivesse ali naquela proteção. Não, ninguém pode dizer nada ao menino, nem dizer nada. Não, desculpem, eu era gordo. Era uma bola de Berlim. Se alguém me chamava, apenas estava-me a alertar para aquilo que eu não conseguia ver. Exato. Pá. Que as crianças são cruéis, concordo. Há crianças que são cruéis e que podem fazer a vida negra e muitas vezes temos infelizmente casos de suicídio, etc. por essa pressão. Porquê? Porque hoje em dia é online. E é muito fácil vir a cobardia, não é? Que ninguém vê quem está a comentar, faz esses perfis falsos. Suicídio como agora, depois de que apareceram as redes sociais. Pronto. Nunca houve. Nem pensar. Se me disserem assim, a única proteção, ou a melhor proteção que os pais podem ter neste momento é o acesso a esse tipo de sistemas, as redes sociais, etc. Ok, porquê? Porque se a crueldade existe numa escola, nas redes sociais é amplificado por 1000. Ok, nem toda a gente tem a inteligência emocional, uma criança, para conseguir lidar com esses comentários. Pois. Certo? E nós conhecemos muitas famílias que os filhos não têm acesso a redes sociais, têm acesso a dispositivos móveis, exato, mas não têm acesso a nenhuma rede social. Está tudo bem. E quando lhes chamam alguma coisa na escola, sabem-se defender. Certo? Exato. Quando às vezes um colega puxa cabelo, leva uma bofetada. E acabou. Sabem-se defender. Ok. Portanto, mas faz parte do processo. Isso significa saber viver em sociedade. É assim. Vai-se gostar de uns, não se vai gostar de outros. Uns vão achar mal, outros vão achar bem. Mas isso é saber viver. Ok? Portanto, a partir do momento em que nós estamos apegados a este hiperprotecionismo das crianças, nós estamos a impedir que elas próprias consigam evoluir e criar mecanismos de defesa. Exato. Eu sei que já estamos a desviar um bocado aqui o tópico, mas eu acho que veio no seguimento. Portanto, mais uma vez, isto tem tudo a ver com esta questão de nós termos a capacidade para desapegar de velhos conceitos, porque obviamente que há muita coisa do passado que faz sentido, mas que hoje em dia está ultrapassada, porque a realidade já é diferente, o mundo evoluiu e temos que nos adaptar, ok? E para haver esta adaptação, nós não podemos estar aqui fechados. Aliás, muito mais simples é, independentemente da nossa personalidade e da forma como nós lidamos com as coisas, se o mundo está a evoluir, não pode haver desapego, é impossível haver desapego, porque o próprio mundo obriga-nos a desapegar. Pois. E quem vive apegado está a viver sobre resistência, sobre sofrimento, sobre dor. Cada um tem a sua. Todos nós temos as nossas dores, eu tenho as minhas, tu tens as tuas, todos temos as nossas dores. Claro. No entanto, a pessoa que fica estagnada por situações aparentemente seguras e que nunca foram seguras, isto volta-se aqui às velhas expressões do passado que os avós ou os bisavós diziam. Quer dizer,
não vai nada connosco para a cova, certo? Portanto, nós temos realmente que desapegar e viver ao máximo as experiências. Se as experiências não são prazerosas, procurar experiências novas. Quem diz experiências, estamos a falar de relacionamentos, de empregos, estamos a falar de carreira, estamos a falar de tudo, certo? Ai, mas não, tu já viste o que é que vão pensar se eu agora fizer isto ou fizer aquilo? Mas o que é que interessa o que os outros pensam? Aliás, nós podemos dedicar um episódio todos a esta Se fôssemos a falar nisso, meu coisa. Deus, tanta gente que está tão mal na vida. Por causa da opinião Por causa alheia. do que pensa a vizinha, do que pensa o pai ou a mãe ou os primos. Isso dá pano para mangas. Ui. Isso dá pano para mangas. Ui. Nem, eu acho que isso é um assunto que nem vale a pena trazer à baila porque... Olha, mas fica, Zé. Eu acho que é um assunto super estimulante. Meu Deus, Nossa Senhora. Eu acho que podemos aqui desmistificar muita coisa se falarmos sobre isso, Zé. E se calhar ajudar a curar muitas dores. Não sei, Se o tópico surgiu por algum motivo, não foi. sei, porque isso também tem a ver com o desapego. Por outro lado, isso também tem a ver com o desapego da opinião alheia. Ok. Tem a ver. Okay. Mas tem a ver depois também com o peso emocional que as pessoas passam. Porquê? Porque elas criaram na cabeça delas que, quer dizer, nós temos pessoas de família que não fazem determinadas coisas porque o que é que vão pensar? Exatamente. O vizinho do lado, como tu estavas a dizer muito bem, ou o vizinho de baixo, ou o vizinho de cima, ou na igreja, certo? É, tudo num conjunto de fatores alheios que não tem nada a ver. Exatamente. Que não tem nada a ver. Para mim não tem nada, sabes aquela coisa que eu já disse inúmeras vezes, acho que até no podcast já referi isso mais do que uma vez. A opinião dos outros só é relevante para mim no dia em que as pessoas me pagarem as contas. Pois, exatamente. E podes dizer assim, mas então são os teus clientes que pagam as tuas contas. Ok, concordo. Parcialmente sim. Os meus leitores, os meus alunos, os meus mentorados, tudo bem. E aí sim, a opinião deles é importante, mas não necessariamente em relação às minhas escolhas. Porque mesmo em relação às escolhas que eu fiz, eu tenho por exemplo, esta questão do YouTube. Eu tenho a certeza absoluta que muita gente que era meu seguidor por causa dos vídeos do YouTube, porque cada semana ia aprendendo alguma coisa, e agora com o novo formato. Aliás, eu recebi um comentário, acho que foi ontem ou hoje, a dizer que ficou surpreso quando ouviu que tinha um áudio. Ou seja, pensou que eu tinha deixado de publicar. Então, não deixei de publicar, agora mudou o formato, mas deixei de produzir exclusivamente para o YouTube. É óbvio que todas essas mudanças que eu faço, que eu corro o risco de perder pessoas, perder seguidores, mas se calhar ganho outros, diferentes, alinhados com a nova versão que eu quero ser. Estás a perceber? Eu acho que as últimas decisões que eu tenho tomado, nomeadamente na área profissional, foram já num ponto em que, ok, eu corro sempre riscos. Qualquer mudança ou transformação que eu faça na minha carreira, eu corro riscos. E mesmo que eu tenha um apelo emocional, um apego, mais uma vez, um apego emocional com alguns clientes que gostaria que continuassem comigo e tudo isso, eu tenho que compreender que eu não posso estar dependente deles para ficar estagnado. Pois. Porque, aliás, inclusive na mentoria já falamos sobre isso. Eu fiz mudanças na mentoria e eu sentia que alguns clientes de mentoria que me estavam a obrigar a andar para trás. Portanto, e tu dizes-me assim, então que tipo de clientes é que agora estás a atender? Não quer dizer que eu não atendo os mesmos antigamente. Tenho clientes que estão comigo há quase 3 anos. Pois. E continuam a fazer. Porque evoluíram juntamente comigo. Percebes? Mas o curioso é que entrou uma nova corrente de pessoas que agora se identifica mais com o meu tipo de trabalho neste momento e que com certeza se vai identificar sobretudo a partir do início do ano com o outro projeto, precisamente porque eu desapeguei do Luís, que esteve muito tempo sempre focado na lei da atração e tudo isso, embora ela vá fazer sempre parte da minha vida. Mas o estar a criar conteúdos específicos, a falar sobre a lei da atração, sobre técnicas de alinhamento, etc., eu tive que desapegar disso. Foi uma fase da minha vida, vai ajudar ainda muita gente ao longo dos anos que me vai acompanhar nessa fase, mas eu tenho que evoluir, eu tenho que andar para a frente. E todas as pessoas que não estão no patamar ou que não estão no mesmo alinhamento que eu estou neste momento, têm um alinhamento de há 10 anos. Eu tenho todos os alinhamentos dos últimos 10 anos. Elas vão encontrar na cronologia o ano em que estão mais alinhadas comigo e depois, quem sabe, evoluírem juntamente comigo no futuro. Quando eu comecei a falar sobre expansão de consciência, também foi uma mudança muito grande, muita gente ficou chocada, porque é que eu mudei? Zé, mudei porque eu sentia que não podia ficar apegado àquela situação que já não me trazia mais conforto. E até porque
eu mudei. Se eu mudei, eu tenho que acompanhar. Os meus conteúdos, aliás, têm que acompanhar essa mudança. Eu não posso estar estagnado sempre a falar da mesma coisa. Percebes? Portanto, acho que tudo aquilo que havia para falar sobre lei da atração, eu já falei. Então, não é que tenha esgotado a fonte, que, meu Deus, há sempre que falar. Aliás, as nossas conversas, mesmo aqui íntimas, com amigos e etc., vão quase sempre dar ao mesmo sítio. Sempre. Agora, eu não preciso é de estar a esmiuçar mais uma coisa que eu já esmiucei durante 400 vídeos. E a nossa vida diária... É isso. Nós só não estamos tecnicamente a dizer nós fizemos a técnica de alinhamento e uma visualização. Não, nós imaginamos, é visualização. Exatamente. Nós começamos a dizer isto vai dar certo, afirmação positiva. Exatamente. Eu escrevi no papel, estou a fazer o meu desejo poderoso. Portanto, eu estou a dizer a mesma coisa, só que de uma forma mais acessível para as pessoas. Não tão mística. Estás a perceber? Embora eu nunca tenha sido místico, nesse aspecto, ou ritualista. Embora existam rituais, o plano de manifestação dos sem limites é um ritual que continuo a fazer ainda hoje, mas se calhar já não utilizo os mesmos nomes. Mas pronto, independentemente do que quer que seja, eu acho que nós conseguimos dar aqui uma perspectiva de que forma o apego é extremamente prejudicial se nós queremos crescer na nossa vida, porque, mais uma vez, prosperar significa crescer e ter abundância. Eu acho que o apego tem que ser na medida certa. Como muitas outras coisas na nossa vida, tem que ser na medida certa, porque se passar um bocadinho é como o caramelo, como será na medida marmelada, certa? como o ponto já não... Será na medida certa ou será com a duração certa? Não achas que é isso que queres dizer? Medida certa ou duração certa? Talvez as duas coisas. Permite-me explicar o porquê que eu falo da questão temporal e não da questão de intensidade. Tu tens uma coisa nova, compraste um carro novo. Era uma coisa que tu querias. Então tu vais estar apegado àquele carro porque no fundo é a concretização de uma coisa que tu ambicionavas, certo? Certo. Mas é temporário. Porque tu, passado 6 meses, já passou a novidade. Então a intensidade é a questão temporal que depois também diminui a intensidade. Estás a perceber? Enquanto há pessoas, não, eu consegui este carro, eu não quero mais nada, certo? Portanto, acho que é uma questão mais temporal e a intensidade como uma consequência da questão temporal. Sim, talvez. Certo? Certo. Portanto, aquilo que eu digo, e acho que concordo contigo, por exemplo, um pai tem que ter um apego até à maioridade ou à autonomia do filho, eu não é? não quero dizer que não tenha o mesmo apego, não é? O não apego vai existe, dar-lhe o aquela vínculo. aquela carga em cima, controle, e não é podes... o tal tempo demais, ou seja, se tu tiveres a questão temporal e sabes que, por exemplo, a partir da adolescência é que se vão começar a viver as experiências do saber viver, tem que se deixar viver as crianças. Pois, as minhas filhas têm 43 anos e 38 anos. Ou 39 anos. 38. Eu ainda tenho apego, porque eu sei tudo o que elas fazem, para onde vão, como estão, como não estão. O meu apego continua, mas quer dizer... É apego ou conexão? Apego porque eu interesso-me pelo que se passa com elas. Então é interesse, não é apego. Percebes? Porque vamos imaginar, tu não deixas de fazer as tuas coisas e ter a tua rotina e tomar as tuas decisões por causa de ninguém. Pois não, claro que então não é apego. Porque se estivesses apegada, tu dependias muito da opinião delas para poderes decidir coisas para a tua vida. E tu, desde que estamos juntos, aliás, tem sido uma constante, nós não somos de questionar um projeto que queiramos avançar e sim de informar que ele já foi feito. Já reparaste isso? Não, isso não. Não, mas isso eu sempre fui assim. Também não deixo que ninguém interfira com as minhas decisões pessoais ou as minhas... estás a perceber? Sim. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu até estava a ver... O apego está a ver até para o outro lado, não era por aí. Mas não interessa. Falar, assim, a ligação... A ligação, a preocupação... Isso nunca se perde. Isso também faz parte porque, é assim, se eu não estiver apegada, não me interessa. Se estiveres desconectada, é que não te interessa. Pronto, ou isso. O apegada, portanto, lá está. O apego é uma questão de dependência. E aqui não é uma questão de dependência, é uma questão de ligação. Por exemplo, a Inês tinha um apego comigo terrível. E só lhe fez bem eu ter ido para o Brasil. Exatamente. Porque aí conseguiu é que ela desapegar e criar a autonomia. Conseguiu desapegar bastante, que ela ainda hoje é apegada. E é dependente. Aí sim.
Aí Ainda sim. continua a ser dependente um bocado, embora ela não demonstre, embora ela não... Mas eu sinto perfeitamente isso. E tu também sentes, e sabes. Mas era muito pior se eu não me tivesse afastado. Pois. E ela mostrou, ela desenvencilhou-se lindamente. Soube desenvolver Exatamente. uma adulta saudável. Exatamente. Cresceu, ela tornou-se numa adulta saudável, ótima. Ou seja, mais uma vez, às vezes, quando, por exemplo, os pais têm dificuldade com um filho, nas mesmas circunstâncias que tu tinhas, às vezes, se calhar, esse tal desapego não é deixar de se interessar pela pessoa. Pois não. Às vezes, esse desapego é a melhor coisa que elas podem fazer por amor. Pois é. Não foi o caso, mas às vezes é isso. Não, eu acho, eu não sei como é que seria o futuro dela se eu não me tivesse afastado. Pois. Sim. Porque também era um caso clínico, eu andei com ela em tratamentos e tal, por causa disso. Sim. Mas correu bem, correu muito bem. Ainda bem. Felizmente correu muito bem. Pronto, acho que já esmiuçamos bastante este tópico. Volto a relembrar neste final de episódio que temos a promoção do curso 6 meses para transformar a sua vida, que é a minha mentoria em grupo. Portanto, são 24 semanas e este programa vocês vão tê-lo com 80% de desconto, portanto apenas 100 euros para quem está na Europa ou 350 reais para quem está no Brasil, mas ele vai ficar gratuito. Porquê? Porque com o vosso investimento de 100 euros ou 350 reais eu vou-vos oferecer o curso Renda Extra, exatamente no mesmo valor, totalmente gratuito durante 12 meses. Ou seja, os 2 programas, acesso ilimitado durante 12 meses, os 6 meses para transformar a sua vida podem repetir 2 vezes, inclusive. É um programa onde tem imensa coisa. Se vocês ouvirem o programa de há 2 semanas, eu explico tudo muito detalhadamente. Portanto, luisalvesoficial.com/outubro, não percam esta oportunidade. É uma oportunidade que não se vai repetir. Portanto, tenham acesso à mentoria, que no fundo é o programa que mais pessoas procuram, e dou-vos também o Renda Extra, que vos ensina a ganharem mais dinheiro sem mudarem de carreira, ou seja, a desapegarem dessa ideia de que é apenas o salário que vos paga as contas ao fim do mês, ou que têm que trocar horas por dinheiro. Podem ser meus parceiros de negócio, e esta parceria, portanto, podem ganhar dinheiro juntamente comigo enquanto meus afiliados, e também descontos em todos os meus restantes programas no portal do aluno Luís Alves, luisalvesoficial.com/outubro, até 31 de outubro. Não percam esta oportunidade, porque garanto-vos que isso pode fazer toda a diferença para que vocês consigam ter um excelente 2025 e o melhor ano da vossa vida. Então ficamos por aqui, e este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. A nossa imensa gratidão pela vossa audiência, esperamos ter agregado valor à vossa vida e até para a semana. Até para a semana. Um abraço, obrigado.